Voltamos mais uma vez com a nossa série Reagindo ao Passado no Radar do Esporte. E vamos falar sobre a nossa querida Campos dos Goytacazes, a grande produtora de talentos para o futebol brasileiro. Mas antes de falar da nossa série Reagindo ao Passado, lembrando a você do nosso 3C: curte, comente, compartilhe. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, dá o like, que vai ser muito importante para o nosso canal, para o crescimento do nosso canal. O canal não é meu, o canal foi criado para que as informações venham chegar até mim e até você. E chega de enrolação. Vamos falar sobre a nossa Campos dos Goytacazes. Quando se fala em Campos dos Goytacazes, a primeira coisa que as pessoas lembram é o quê? A grande produtora de petróleo, a grande produtora de cana-de-açúcar, lembra-se de índio, os índios que passaram por aqui. Então, a primeira coisa que se lembra é disso. E se faz necessário lembrar, sim, da nossa história. Se faz necessário lembrar da nossa história. Que Campos é uma grande produtora, uma das grandes produtoras de petróleo do nosso país. E foi uma das grandes produtoras da cana-de-açúcar. E que passaram por aqui os índios, viveram aqui na nossa terra. Então, é importante a gente guardar a história. E é por isso que nós criamos um canal, para que a gente venha passar a história. A história que não foi contada ou que foi esquecida da nossa querida Campos dos Goytacazes. Só que Campos não é somente uma grande produtora de petróleo, foi de cana-de-açúcar, e que os índios viveram por aqui, passaram por aqui. Não é somente isso. A história de Campos é muito ampla. E como nós estamos falando sobre o esporte da nossa região, da nossa cidade, e o canal é para falar, o nome do canal é Radar do Esporte. Ele captura informações, detecta informações e leva até você. É que Campos é uma grande produtora de talentos para o futebol brasileiro e mundial. Que grandes jogadores passaram, tiveram seus primeiros passos, tocaram pela primeira vez na bola aqui na nossa cidade. Deram seus primeiros passos com a pelota por aqui. E percorreram esse Brasil, essa faixa territorial, esse imenso Brasil, com a pelota, fazendo muito sucesso. E alguns deles até mesmo chegaram à seleção brasileira. Alguns deles chegaram à seleção brasileira e outros até mesmo foram campeões mundiais. Campeão mundial. Mas você talvez não se lembra desses atletas.
E nós estamos aqui, o canal ele foi criado para isso, para assim, te informar sobre a história da nossa cidade, do futuro, do passado, reagindo ao passado, como reagindo ao presente, e o passado e o presente se unindo dentro de uma mesma cidade, Campos dos Goytacazes. Vamos falar desses jogadores que fizeram sucesso nos nossos clubes aqui em Campos e iniciaram, deram seu espaço nos nossos clubes aqui de Campos e percorreram essa carreira futebolística com sucesso pelos gramados brasileiros. Vamos iniciar com Célio Silva, o Celhão, o canhão do Parque Tamandaré. Você se lembra do Célio Silva? O Célio Silva era um zagueiro forte e que tinha na sua marca o seu chute forte de longa distância. E era o zagueiro artilheiro. E por onde o Célio Silva passou, ele foi campeão. Ele deixou a sua marca registrada. Célio Silva saiu do Americano de Campos, passou pelo Vasco da Gama no ano de 89 ele foi campeão brasileiro pelo Cruz Maltino. Passou pelo Internacional, campeão da Copa do Brasil e Gaúcho em 92. Passou pelo Corinthians e foi campeão da Copa do Brasil novamente, 95. Campeonato Paulista 95 e 97 pelo Corinthians. Aí Célio Silva jogou por nada mais, nada menos pelo Real Madrid das Américas, o clube de regatas do Flamengo em 99. E Célio Silva foi campeão da Mercosul e campeão carioca de 99 pelo Flamengo. E campeão em 2000 pelo Atlético Mineiro. E não parou por aí. Célio Silva também chegou à seleção brasileira, vestiu a amarelinha na Copa América de 97 e estava no grupo que foi campeão. Mas não para em Célio Silva. O Canão também passou pelo Canão, pelo Alvinegro do Parque Tamandaré. O Léo, quando se lembra Léo, se lembra em quem? No Santos. Léo foi para o Santos e lá fez a sua carreira de sucesso e múltiplo campeão. Léo foi campeão brasileiro em 2002 e 2004 pelo Santos, Paulista em 2010, 2011 e 2012 e Copa do Brasil em 2010 e Libertadores em 2011 pelo Santos. Léo era lateral esquerdo do Americano, da nossa terra. Mas não para por aí tem mais. Tem o Alessandro. O Alessandro que também saiu do Alvinegro de Parque Tamandaré. O nosso Canão. Alessandro saiu do Americano e começou a colecionar títulos na sua carreira vitoriosa por onde passou. E em 97, brasileiro pelo Vasco
e em 98 Campeonato Carioca. Você não sabia disso. Só que quando se fala em Alessandro, existe uma marca onde ele fez mais sucesso, onde ele é idolatrado. Como Célio Silva, a marca de Célio Silva é muito mais levada ao Corinthians, onde ganhou mais títulos. O Léo é pelo Santos e o Alessandro é pelo Atlético Paranaense, onde ele foi ídolo. Ele saiu e quando ele voltou, ele foi homenageado, porque a carreira dele lá foi uma carreira de sucesso. O Alessandro foi campeão pelo Atlético Paranaense do Brasileiro de 2001. Campeão paranaense 2001 e 2002. E campeão carioca em 2010. E Alessandro vestiu a amarelinha. Mais um jogador que vestiu a amarelinha. Célio Silva, Léo e Alessandro. Agora nós vamos falar do mais conhecido deles, que está assim, mais fresco na memória dos campistas. Odivan. Odivan deu seus primeiros passos no americano, mas segundo algumas pessoas, ele era do Goytacás, e do Goytacás ele foi para o americano. Mas o Odivan, ele saiu do americano e foi para o Clube de Regatas Vasco da Gama. E ali ele marcou a história, ele viveu a história, e foi ali que deixou a sua marca. Odivan foi campeão brasileiro em 97 e 2000 pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, o Cruz Maltino. Foi campeão carioca em 98 e Libertadores. E campeão do torneio Rio-São Paulo, onde os 4 clubes do Rio e os 4 clubes de São Paulo iniciavam a temporada junto com o Campeonato Carioca, faziam um torneio, um enfrentamento. Era chamado de torneio Rio-São Paulo. E o Vasco foi campeão desse torneio. E Odivan estava ali no elenco. O múltiplo campeão Odivan. E Odivan, ele chegou à seleção brasileira da mesma forma que os seus conterrâneos Célio Silva, Léo, Alessandro chegaram. Conseguiu vestir também a amarelinha. Na época de Vanderlei Luxemburgo, era treinador da seleção. E uma frase marcante que Vanderlei falou de Odivan é o seguinte: Odivan era o zagueiro. Então, esses 4 jogadores, não foram só esses 4, teve outros jogadores que saíram do americano, de Campos, e foram trilhar caminhos de sucesso pelo futebol brasileiro e até mesmo pela Europa. Mas eu só peguei esses 4 para mostrar para você que Campos é um grande celeiro de jogadores, de talentos, grande produtora de talentos para o futebol brasileiro. Mas não parou por aí, não para por aí. Porque agora nós vamos falar dos jogadores que saíram do nosso azulão. O nosso querido Goytacás. O Goita da Rua do Gás. O Goytacás, nada menos, nada mais, nada menos. Só quem passou pelo Goytacás foi o artilheiro da Chapecoense.
Sabe quem foi? Bruno Rangel, o maior artilheiro da Chapecoense. Por onde ele passou, ele deixou seus gols. Bruno Rangel, campeão pela Chapecoense, catarinense de 2016 e Copa Sul-Americana de 2016. Ele deu seus primeiros passos no Goytacás de Campos. Um outro também, esse aqui mais antigo, é o Amarildo. Quem se lembra do Amarildo? Pouco se lembra. Só mesmo aqueles antigos lá, aqueles que tem mais ou menos 70 anos hoje, 60, talvez 50 anos, que lembra do Amarildo. Amarildo saiu do Goytacás, é o maior jogador do Goytacás, conhecido como o maior jogador do Goytacás, o Amarildo, atacante. Ele saiu do Goytacás, foi pro Botafogo, ali foi campeão pelo Botafogo. Só o que marcou o Amarildo foi que ele vestiu também a amarelinha, mais um que vestiu a amarelinha. E em 62, Amarildo foi campeão mundial pela seleção brasileira, jogando com nada mais, nada menos, junto com Pelé e Garrincha e outros craques da época. Então, Campos é uma grande produtora de talentos para o futebol brasileiro e para a seleção brasileira e mundial. Mas você não sabia disso, porque porque caiu no esquecimento, ou não foi passado de pai para filho, de tio para sobrinho. Talvez não foi passado. Só foi passada a história que Campos é uma grande produtora de petróleo, foi uma grande produtora de cana-de-açúcar, os índios passaram por aqui. Nada contra, sim, a história tem que ser contada de Campos. Mas quando se fala de futebol, poucos sabem a história de Campos nos gramados brasileiro e mundial. Que Campos, ele distribui, ele exporta talentos para o futebol brasileiro e mundial. E vamos falar, eu citei esses jogadores do passado, porque eu quero falar dos jogadores do presente, que estão já começando a dar seus passos no cenário nacional com sucesso, dos garotos jovens que saíram daqui da nossa cidade de Campos do Goytacás e já estão fazendo sucesso, mesmo novos, nos gramados brasileiros. Como, por exemplo, o Douglas do Grêmio e o Gabriel Mack da nossa Campos do Goytacás. Grande promessa do futebol brasileiro. Esses dois, Gabriel Mack e Douglas. E tem mais um, o Alanson. Tem mais dois. Tem o Alanson Carioca, vice-campeão da Série C do Brasileiro pelo Atlético, jogando Campeonato Mineiro no profissional. Já está fazendo sucesso lá no Atlético. E o campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, o Lucas Ferreira. Esses 4 jogadores, guardem esse nome. Eles são daqui da nossa cidade, de Campos do Goytacás. Douglas, Gabriel Mack, os dois do Grêmio, Alanson Carioca do Atlético e Lucas Ferreira, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, sendo um
dois protagonistas do São Paulo, arrebentou na Copa São Paulo. E o que esperar desses jogadores, desses 4 talentos, é que eles trilham os mesmos caminhos de sucesso no futebol brasileiro e mundial. É o que nós, campistas e torcedores brasileiros, almejamos para esses garotos, e que eles vêm, já estão demonstrando, se eles tiverem cabeça no lugar. Tiver cabeça no lugar e foco no trabalho ao qual estão realizando. Que foco tão somente no futebol brasileiro, no futebol. Que talentos eles têm. Talentos eles têm. Apoio da família, apoio até mesmo dos empresários, com certeza esses jogadores têm. Agora eles têm que ter cabeça no lugar. E nós vamos ver esses jogadores colecionando títulos, e até mesmo indo jogar pela nossa seleção brasileira, vestindo a camisa da amarelinha, da mesma forma que o Célio Silva, o Léo, o Alessandro, o Odivan e Amarildo, e entre outros jogadores, vestiram a amarelinha. Os mesmos caminhos de sucesso que esses caras trilharam, é o que nós esperamos que esses 4 jogadores, Douglas, Gabriel Mack do Grêmio, Alanson Carioca do Atlético e Lucas Ferreira do São Paulo. E tem mais outros vindo por aí, porque Campos é uma grande produtora de talento, exportadora de talento para o futebol brasileiro e mundial. Eu só gostaria de uma coisa, um recado que eu dou para todos os brasileiros, e principalmente para empresários, essas pessoas do ramo de futebol. Explora mais a cidade de Campos dos Goytacazes, porque aqui tem talentos, tem jogadores que podem trilhar caminho de sucesso para o futebol brasileiro e para a nossa amarelinha, para a nossa querida seleção brasileira. Fica aqui o nosso reagindo ao passado, que se une ao presente, e dentro de uma mesma cidade, Campos dos Goytacazes, a produtora de talentos para o futebol brasileiro e mundial. Um abraço a todos, ficam todos com Deus.